Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 63 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje eu queria falar com vocês sobre uma passagem da Bíblia que me deixou meio intrigado ultimamente. É claro que os evangelhos, né, principalmente os evangelhos, é onde eu comecei a ler a Bíblia, comecei a me interessar por coisas relacionadas a Jesus, a Deus, enfim. Mas esse não vai ser um episódio religioso. Eu queria que vocês se atentassem para uma coisa, e é uma coisa que é de extrema importância, e a gente já vai chegar nela. Eu fiquei muito intrigado com essa passagem. Essa passagem é Lucas, do Evangelho de Lucas, né? Capítulo 10, e ela começa no versículo 38. Vai do 38 até o 42, né? E só para dar um contexto, assim, vocês podem puxar aí na Bíblia Online, sei lá, bota no Google e Lucas 10, 38, você vai cair exatamente nessa passagem. Jesus chegando com os discípulos, né, passando pelas cidades, e aí ele chega numa casa, ele e os discípulos todos. E naquela casa tem duas irmãs. Essas duas irmãs, uma se chama Marta e a outra se chama Maria. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção nessa passagem é exatamente na simbologia desses nomes. Quando você fala Marta, você vê que a maior parte das letras do nome Marta são consoantes, né? É um nome agarrado, é um nome cheio de quina, né? Marta. Você vê que dá até uma raspada na garganta. E aí eu não sei se exatamente em grego ou aramaico, sei lá em que língua isso foi escrito. Eu não sei se isso é verdade nessa língua original que esse trecho da Bíblia foi escrito, né, por Lucas. Provavelmente foi em grego, né? O grego, naturalmente, ele tem muitas vogais, né? Grego, alemão, polonês e tal. Algumas línguas, elas têm muita rispidez na fala, né? Eu lembro de um trecho do especial do Léo Lins, que é o último dele, né? Eu não vou lembrar o nome do especial, que ele fez lá no Curitiba. Eu fui nos shows dele todos e tal, eu fui nesse show também. E ele fala, tem uma parte que ele fala das diferenças culturais de cada região, né? E aí ele fala que em Minas o pessoal fala muito bonitinho, né? E aí ele comenta da diferença das línguas, que o espanhol é uma língua muito fofinha e tal, que não põe medo em ninguém, porque é muito fácil de falar, é fluida, é romântica até. E que o alemão, ele tem essa coisa agarrada, né? Que ele fala lá que Hitler ligou para a Polônia e falou lá, falou aquele monte de coisa em alemão, e que ele nem queria guerra, ele estava, na verdade, chamando para tomar um café, mas o pessoal se assustou, ficou com medo e tal, e aí começou a guerra. Essa é basicamente a piada dele. E o grego, ele tem isso também, né? Então, eu não sei se isso é exatamente assim na língua original, mas em português, a pessoa que traduziu, ou se foi por acaso, ou se foi de propósito, realmente não importa. O que importa é que Marta é um nome bem cheio de quina, né? Um nome mais pesado. E a outra irmã é a Maria. Maria é um nome mais fluido, né? Um nome mais amigável, assim, um nome que flui melhor. Ele tem mais vogais do que consoantes, e Marta, ao contrário, tem mais consoantes do que vogais. Portanto, um nome mais pesado para falar. Por que eu estou falando disso? Porque nessa passagem, quando Jesus e os discípulos chegam lá na casa dessas irmãs, a Marta é uma pessoa mais cheia de quinas, digamos assim. E ela corre para um lado, ela corre para o outro, e ela quer resolver as coisas, e ela bota o pão, ela bota não sei o que, ela corre para pegar alimento, ela quer ajeitar tudo, ela está na correria. E isso Jesus, né, que é Deus encarnado, está ali na casa dela, debaixo do teto dela, e ela está preocupada com absolutamente tudo em volta, menos com ouvir o que Deus tem para falar. E aí a coisa se segue, né? Eu estou resumindo aqui só para dar um contexto. A coisa segue, Jesus continua falando, e Maria, ao contrário,
muito mais receptiva, né? Ela está sentada do lado de Jesus, ouvindo, parada, ouvindo. Se vocês forem pegar lá, Lucas 10, de 38 até 42, vocês vão ver direitinho. Uma passagem muito simples, muito pequena, né? Uma coisa bem breve. Vocês vão entender o que eu estou falando. E a Marta, no final das contas, ela meio que fica puta, né? Porque ela tá lá correndo para lá e para cá, blá, blá, blá. Ela não para, ela, né, baixa a cabeça e corre para lá e para cá. E ela fala com Jesus. Ô Jesus, porra, tô aqui correndo para lá e para cá. Não te incomoda que a minha irmã esteja aí parada, sem fazer nada, sem ajudar, né? Sem correr aqui para deixar tudo da melhor forma para o Senhor, para os seus discípulos e tal. Não te incomoda isso? Manda ela me ajudar também, tá doido? Tá aqui só parada, sentada, olhando aí. E aí a fala de Jesus é muito emblemática, né? Ele fala assim, Marta, Marta, a sua irmã, não é com essas palavras, né? Mas eu tô interpretando aqui. A sua irmã, eu não vou falar com ela para fazer o que você está fazendo, porque a sua irmã, ela está focada na única coisa que importa, que é a palavra de Deus. Enquanto você está aí inquieta, agitada, inquieta mesmo, eu acho que a palavra é essa palavra que está lá. Está aí correndo para lá e para cá, inquieta, nervosa, estressada, agitada, e ela está realmente focada na única coisa que importa. E você perdendo tempo com todas essas coisas que são periféricas, né? Que são coisas... não importa tanto no final das contas. É arrumar a mesa, é trazer pão, fazer não sei o quê. São coisas periféricas, coisas que não têm a menor importância agora. Imagina, você tem Deus dentro da sua casa falando com você e você está preocupado com que tipo de taça vai servir para fulano, para o ciclano. Quando eu vi, né, quando eu atinei para isso, eu lembrei muito de uma situação, quem conhece um pouco de futebol vai entender o que eu estou falando. No futebol tem alguns arquétipos, né, de jogadores, assim. Tem o goleiro, que é a segurança do time, que tem que ser um cara grande, um cara líder, um cara que lidera a defesa, um cara que é uma referência e tudo mais. É o que passa segurança para o time. Tem aquele zagueiro, geralmente a dupla de zaga, né, quando o time é muito bom, a dupla de zaga. Tem um cara que é mais grosso, é um cara mais bruto, é um cara que bate, e tem um outro cara que é mais técnico, é um cara que sai jogando, é um cara que tem mais um posicionamento e tal. Então, assim, cada posição do time tem uma espécie de arquétipo de um jogador que precisa estar desempenhando alguma função. E duas dessas funções combinam muito com o que estava acontecendo com essas irmãs, né? A Marta é exatamente aquele tipo de jogador que é, com certeza, muito importante, que é o jogador rápido que baixa a cabeça e corre. Sabe? Aquele ponta, o ponta ou direito, ou ponta esquerda. Ou então, se o time joga com dois atacantes só, né? Geralmente é aquele atacante que vem de trás, aquele cara mais rápido. Geralmente a função dele é correr. Ele precisa correr. Ele pega a bola e corre. E aí ele abre o campo e aí ele cruza para trás ou cruza para o meio e aí alguém vem e faz o gol. Esse é o ponta, né? É um cara, geralmente, que não é um cara muito inteligente. É um cara que é mais de fazer. Ele baixa a cabeça e corre. E é isso que acontece. É importante ter esse cara? É importante ter esse cara. Mas mais importante do que ter esse cara é ter aquele camisa 10 clássico, né? Aquele camisa 10 que é o cara que ele não corre tanto. Ele é o cara que domina a bola, levanta a cabeça e observa o todo. Esse cara geralmente é o cara que organiza toda a jogada, é o cara que está preocupado em observar o entorno, observar em volta. Essa figura desse camisa 10 é um cara que sumiu meio que, né, de um tempo para cá no futebol. E o futebol ficou muito rápido, ficou muito físico, ficou muito, enfim, muito agitado, né, muito acelerado. Geralmente esse cara, talvez hoje, a figura mais emblemática desse camisa 10, e eu tô falando aqui completamente enviesado, porque eu não assisto futebol igual eu assisti e tal, mas talvez o cara que mais representa isso hoje no futebol seria o Ganso, né? O Paulo Henrique Ganso, que é o 10 do Fluminense,
É um cara extremamente... Ninguém questiona que o Ganso é um grande jogador, é um cara muito habilidoso, é um cara muito inteligente, é um cara que realmente raciocina o jogo, mas que esse cara perdeu um pouco de espaço de uns tempos para cá porque o jogo está muito mais rápido, né? E não por acaso, uma das reclamações de muitas pessoas sobre futebol, inclusive a minha também, e é um motivo por eu ter parado de assistir futebol muito é por causa disso, é porque o jogo não tem mais espaço para esse tipo de coisa, né? O cara que pensa muito, que raciocina muito, que é inteligente, que é habilidoso, mas que não tem essa velocidade, ele vai ficando para trás, porque o jogo precisa de outras coisas hoje. Hoje, o futebol... Antigamente, você tinha vários caras que eram habilidosos e raciocinavam o jogo. Você pega aquela seleção de 82, por exemplo, que não ganhou a Copa, tinha vários caras assim no meio de campo. Hoje em dia, você tem vários desses caras que baixam a cabeça e correm. E essas figuras... Como eu disse, não estou falando mal, estou falando que não tem que existir essa figura, mas são figuras que, se todo mundo for desse tipo, baixar a cabeça e corre, e não tiver ninguém para pensar o jogo, para raciocinar, a coisa não funciona. E é exatamente essa a lógica, né, que Jesus usa para falar com a Marta. Marta, você está ansiosa demais, você está preocupado com tudo que não precisa, você está preocupado com um monte de coisa. O que importa mesmo, você não está vendo. Quem está vendo é a Maria, que está parada aqui, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Deus falar com ela. E qual que é a ideia do podcast de hoje? Eu gostaria muito que você parasse para refletir, para meditar um pouco sobre que tipo de pessoa é você em relação à sua família. Quem é você em relação aos seus filhos? Quem é você em relação à sua esposa? Você é o cara que abaixa a cabeça e sai correndo, e não presta atenção no que está em volta, não se preocupa em observar o que está acontecendo. Você é o cara que baixa a cabeça e faz. Geralmente esse faz é trabalho, né? Uma pessoa que trabalha muito e que está preocupada em trabalhar. Essa pessoa, como eu disse, não é que ela não seja importante, mas é que não dá para ser pai só assim. A ideia é que você tente puxar um pouco do que é a Maria, né? Tenta puxar um pouco desses momentos de contemplação, desse momento de parar um pouco, respirar, se acalmar e observar em volta. Observa o que seu filho está falando com você, o que seu filho está dizendo para você, o que ele está pedindo para você. Porque é muito fácil a gente falar assim, não, eu tô correndo aqui porque eu tô muito preocupado, porque eu preciso trabalhar muito, eu preciso render, eu preciso bater as metas aqui, eu preciso, né, botar dinheiro dentro de casa, eu preciso cumprir todas as obrigações profissionais, digamos assim. E, obviamente, isso é importante. Ninguém está dizendo que não é importante. Mas, se você, em momento algum, parar e observar aquilo que está acontecendo dentro da sua casa, você vai ser aquele tipo de pessoa que no Brasil nem é tão comum. Eu acompanho muito produtor de conteúdo americano. Nos Estados Unidos talvez seja mais comum, é mais fácil os caras lá conseguirem prosperar financeiramente. Então eles são meio que viciados nisso, né? Então para eles é muito mais fácil conseguir enriquecer e tal. Criar um negócio, enriquecer, fornecer um serviço, fornecer um produto e tal. E no final das contas, cara, dificilmente o que seu filho vai querer de você é mais dinheiro. Eu não sei se você já pararam para pensar nisso. O que o seu filho vai querer de você provavelmente é mais tempo, é mais atenção, é ser mais ouvido, você ouvi-lo mais, ou seja, você usar mais os seus ouvidos do que a sua boca. Você tá em certos momentos com ele e presencialmente também, mas em espírito, né? Você tá ali completamente, você tá integralmente ali, sem o celular. O celular é um negócio que deixa a gente muito acelerado. Isso não é uma opinião minha, é uma coisa que é muito comprovada já. Quando você passa muito tempo no celular, não só o celular, mas olhando telas, né? O dia inteiro olhando telas, aquele dia que você fica mais tempo no celular, você vai ficar mais ansioso, vai ficar mais agitado.
Você vai ficar mais incapaz de prestar atenção naquilo que está à sua volta. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Dá uma palpitação meio esquisita, assim, dá uma vontade de sair correndo. Eu sei porque eu passei muito por isso e por eu trabalhar com internet, né? Eu trabalho no computador o dia inteiro. Os dias que eu fico mais tempo trancado dentro do escritório, produzindo, fazendo, estudando e passando aba para lá e para cá, muitas abas abertas, muita coisa ao mesmo tempo, aí faz um negócio, faz outro, aí, porra, a pessoa, né, que para quem você trabalha pede um negócio, pede outro, e aí você chega no final do dia, cara, você tá agitado, o seu peito parece que tem uma cigarra cantando no seu peito, o tempo todo, assim. E aí, você, no final das contas, se você tá no automático e você não para falar assim, cara, hoje eu tô com uma cigarra no meu peito cantando o tempo todo. E aí, naturalmente, você vai querer descontar isso em alguma coisa. Geralmente é no seu filho, geralmente é na sua esposa, geralmente pode ser no seu marido, né? Se você tá ouvindo isso aqui, mulher. Aliás, o público feminino tem aumentado bastante. Eu acredito que de um tempo para cá isso acabou sendo uma tendência. Então, eu não posso mais considerar que eu estou fazendo conteúdo para homens especificamente, né? Eu vi que a gente tem esses dados, né, aqui no podcast e tal. Quase que 50% feminino também. Então, e isso vale também para mulheres, né? Para mães que estão trabalhando muito, trabalhando fora, estão ralando pra caramba, estão dando sangue também. Isso tudo é importante. Mas, se você não mudar a chavinha do arquétipo do ponta, corredor, burro, para aquele camisa 10 que raciocina o jogo e que pensa de forma global no que está acontecendo à sua volta, o resultado vai ser o mesmo. Vai ser o seu marido vai estar completamente abandonado dentro de casa, sozinho, e talvez isso te leve a ter vários problemas. Uma das formas de você perder, e quando eu falo perder, não é perder assim da pessoa, de ter um divórcio e da pessoa ir embora e tal. Falo perder, é perder a intimidade mesmo. Uma das formas de você perder o seu cônjuge, né, o seu marido, sua esposa, é você simplesmente passar a ignorá-lo dentro de casa. E por que as pessoas ignoram os cônjuges dentro de casa? Muitas vezes não é por mal. Muitas vezes é só uma questão de estar no automático. Você está no automático. Tem ali alguém falando com você dentro da sua casa. E você está preocupado falando sobre coisas importantes. Às vezes seu marido ou sua esposa, quer conversar sobre uma coisa que está afligindo ele. Uma coisa que está preocupando ele. Alguma coisa que ele considera importante. E aí você, na correria, você está preocupado em, sei lá, comprar uma fronha para o seu jogo de cama, sei lá. Ou você está preocupado em bater a meta no final do mês ou final da semana. E aí, no final das contas, o que você está fazendo? Você está trocando a única coisa que importa, que é isso que Jesus estava falando, né? A única coisa que importa por um monte de tranqueira. E a tranqueira, de novo, eu não estou dizendo que isso não seja importante. A questão profissional e a questão, né? Vocês entenderam, né? Não é que não seja importante. Mas no final das contas, se você tem um sucesso profissional estrondoso, muito dinheiro, muito reconhecimento, talvez até fama, dependendo, né, do que seja o seu trabalho. Se for uma pessoa que busca trabalho com um público muito grande, se for um músico, sei lá, um influencer, né, digital, hoje em dia é muito comum, eventualmente você vai acabar tendo até fama. Mas e o resto? E como é que está na sua casa? Como está a cabeça e o peito dessa pessoa que você jurou ser companheiro dela para todo sempre? Como é que está a cabeça dessa pessoa que está do seu lado e que olha para você todo dia de manhã, esperando um olhar mais carinhoso, esperando um abraço, sei lá, um aconchego,
e você não dá? Que tipo de vantagem tem em ter um estrondoso sucesso profissional se a sua casa está toda desalinhada? Se a sua família está toda caindo aos pedaços? Se os seus filhos nem te conhecem mais, sei lá? Se quando a primeira pessoa que seu filho lembra é, sei lá, da babá, ele prefere que a babá brinque com ele do que você. Eu não sei, é só uma reflexão que eu queria trazer aqui, porque essa passagem específica me trouxe um monte de coisa na cabeça, e eu acho que conforme as pessoas vêm lutando por certas coisas, tipo liberdade, tipo sucesso profissional, esse tipo de coisa é lugar comum já, as pessoas já estão buscando isso o tempo todo. Mas que tal se a gente desse uma respirada, levantasse a cabeça e pensasse, cara, qual que é o sentido disso tudo? Se no final das contas eu não tenho um local para eu me aconchegar, porque eu já afastei todo mundo nessa busca cega que eu tô, nessa maluquice, nessa doideira de correr de cabeça baixa. E aí, valeu de quê? Né? Assim, para pensar hoje, tá ouvindo esse podcast aqui, para pensar se é isso que você está fazendo. Pergunta para o seu marido, para sua esposa, se ele acha que é isso que está acontecendo. Pergunta se você está ausente, se você está no automático, se você está simplesmente existindo e passando. A sua passagem dentro da sua casa é meio que um borrão na vida da sua família. E aí fica todo mundo querendo essa companhia. E as pessoas, no final das contas, talvez, né, elas não vão te falar exatamente isso, porque elas sabem que não é uma má intenção sua. Então, assim, é uma coisa que vai acontecendo gradativamente, aos poucos, né? As relações vão se deteriorando aos poucos. E aí, daqui a 1 ano, 2, 3, quando você for reparar nisso, talvez seu filho já está maior, já tem outros interesses, já está olhando para outras coisas, já prefere 1000 vezes a companhia de uma pessoa de fora do que a sua. Enfim, né? Tem todas as consequências que isso pode acontecer. No final das contas, você pode estar acabando sozinho, né? No seu canto aí, com todo o seu sucesso profissional e toda a sua correria, toda a sua ansiedade, toda a sua agitação, sozinho. E aí vai dar um buraco muito maior no seu peito. E é exatamente isso que a gente não quer. Então, esse é o recado de hoje. Eu queria que vocês parassem para pensar 1 minutinho. Não custa muito tempo. Você consegue fazer isso no banho, sei lá. Quando você está tomando banho, faz uma reflexão assim. Será que eu sou a pessoa que está correndo de cabeça baixa? Será que eu sou a Marta, que está cheia de quina para todo mundo à minha volta? Será que não vale a pena eu tentar incorporar um pouco a Maria e sentar e ouvir um pouco aquilo que realmente importa, aquelas pessoas que realmente estão preocupadas comigo? É só isso que eu gostaria de passar por hoje. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.